Gravando. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José Cláudio Viana e vim aqui conversar com vocês sobre a prova da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Vim conversar um pouco com vocês sobre o estilo da banca em relação às matérias de direito constitucional, de direito administrativo. Matérias que serão exigidas para quase que a totalidade de cargos desse concurso. Amigos, um ponto inicial sobre a Consulplan é visualizar o perfil. Lembrando, concurseiro tem que ter planejamento e foco. Ora, você tem que conhecer o que você vai enfrentar. Nada como conhecer o perfil da banca. Isso é extremamente importante e necessário. Vejam, como é a Consulplan nas provas de direito constitucional? Como é a Consulplan nas provas de direito administrativo? Amigos, amigas, ao contrário de bancas como o CESP, como a ESAF e até um perfil um pouco mais recente de forma excepcional da Carlos Chagas, a Consulplan é banca de concurso que preza pela literalidade de suas questões. Elas trazem em vários momentos uma mera transcrição literal do texto constitucional, uma mera transcrição literal da lei. A Consulplan, ela não preza um aprofundamento doutrinário, como outras bancas. Ela traz uma extensa gama de questões com mera lei seca. Então, mais do que nunca, o estudo textual da Constituição, das leis cobradas, se faz necessário. Parece um pouco chato, é verdade, dizer que vai ter que se ler a Constituição várias vezes, mas é assim. Temos que enfrentar o inimigo de acordo com as características dele. Usaremos as armas mais apropriadas para vencer a prova. E nesse caso da Consulplan, é a literalidade da lei. Tranquilo? Por quê? É muito frequente, amigos, o aparecimento de questões em que apenas se muda uma palavra, um termo, uma expressão, diferenciando isso do texto da Constituição. E você pode acertar ou errar a questão por isso. Volta aqui no material, só para você ver um exemplo. Vejam, o direito de associação é muito frequente nas provas da Consulplan. Como é que ela pode te induzir ao erro, por exemplo, de acordo com o que falamos? Vejam, o inciso 19 do artigo 5º, fala que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Volta aqui para mim. Amigo, amiga, é muito frequente que a Consulplan diga, olha, para dissolver a associação e para suspender sua atividade, é preciso decisão transitada em julgado. Errado. Só no caso do dissolvimento compulsório é que é preciso trânsito em julgado. Para suspender a atividade de associação, para suspender a atividade, basta apenas uma decisão liminar, onde ainda cabe recurso. Tudo bem? Lembrando que aquela decisão que transitou em julgado é aquela que não pode mais ser objeto de recurso. Combinado? Vejam, além desse perfil Consulplan, que temas são mais abordados na prova? Comecemos por direito administrativo. Vejam, um dos temas mais abordados pela Consulplan é a ideia de princípios administrativos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqueles princípios previstos de forma expressa no artigo 37 da Constituição. Nada muito aprofundado, conceitos básicos acerca de cada princípio. Por exemplo, em relação à eficiência, é muito comum a Consulplan abordar que esse princípio nasceu com o texto originário da Constituição, quando, na verdade, amigos, ele foi introduzido no texto constitucional pelo chamado Poder Constituinte Reformador, através da Emenda Constitucional 19. Tudo bem? Em relação à Consulplan em Direito Administrativo,
também é muito presente questões envolvendo a administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Lembrando, amigos, empresa pública é algo diverso de sociedade de economia mista. Vejam, a empresa pública se caracteriza, dentre outras situações, por ter um capital todo na mão do poder público, ok? Já a sociedade de economia mista se caracteriza por a maioria do capital com direito a voto está na mão do poder público. Tudo bem? Ora, a sociedade de economia mista e a empresa pública, elas também têm algumas particularidades. Vejam, amigos, esse pessoal pode, isso já foi objeto de prova da Consulplan, pagar além do teto constitucional, desde que ele não precise de receita do ente que o criou, de recursos do ente que o criou, para manutenção de sua rotina ou para pagamento de folha de pessoal, despesas de custeio de pessoal. Tudo bem? Ainda é muito frequente se tocar em autarquia, fundação, lembrando que a autarquia é aquela pessoa jurídica da administração pública indireta que exerce atividade típica de Estado, é uma pessoa jurídica de direito público, tudo bem? Que tem a sua criação por lei, basta a lei para criar autarquia, combinado? Em relação a outro ponto, bastante visualizado em prova da Consulplan, licitação. Nesse tema, amigos, é muito importante que você tenha em mente a ideia de modalidades: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, pregão, leilão. Principalmente a concorrência, a tomada de preço, o convite e o pregão. Ora, como é que a Consulplan costuma abordar esses temas? Ela busca basicamente visualizar onde você vai utilizar concorrência, onde você vai utilizar tomada de preço, onde você vai usar convite ou pregão. Lembrando que o pregão serve para a aquisição de bens e serviços de uso comum. E a concorrência, em regra, é utilizada para valores, em relação ao critério valor. Ora, para obras e serviços de engenharia acima de 1,5 milhão, concorrência obrigatoriamente. Para outros bens e serviços acima de 650 mil, obrigatoriamente concorrência, certo? A tomada de preço e o convite tem sua grade de valores também presente na Lei 8666. Em relação, amigos, à licitação, ainda é importante frisar que é muito frequente, como aconteceu no Conselho Regional de Psicologia, que a Consulplan cobre conceitos, objetivos da licitação. Lembrando a você que a licitação não serve para alcançar a proposta mais barata para o poder público, mas sim a melhor proposta, porque nem sempre o mais barato é o mais interessante para o poder público. Tudo bem? Ok? Vejam, princípios, administração indireta, licitação, atos administrativos, certo? Classificação de atos, atributos, isso é muito cobrado em prova da Consulplan. Responsabilidade civil do Estado. Ora, temos ali aquela responsabilidade objetiva, a responsabilidade subjetiva. Na subjetiva, tem que se comprovar conduta, dano, nexo de causalidade e uma atitude dolosa ou culposa. Já na objetiva, não. Basta conduta, dano e nexo de causalidade. A Consulplan cobra assim, de forma muito simples, muito tranquila. Só que isso gera para você um problema. Naturalmente, o ser humano, ele desatende, ele se amolda às circunstâncias. Quando você vê provas fáceis, literais, o seu grau de atenção cai naturalmente. E é preciso que na prova você não passe por isso, porque uma questão errada vai significar a passagem de vários candidatos, dezenas, às vezes centenas. Então, é uma prova fácil, muitas vezes literal, mas que ele vai exigir muita inteligência emocional para que você não deixe o grau de concentração cair. Tudo bem, amigos?
Vejam, em relação ao direito administrativo, seriam os pontos principais, ok? Veja, em relação ao direito constitucional, o que é muito cobrado pela Consulplan? Vejam, direitos e garantias fundamentais, tema básico, certo? Tema básico. Um pouco de teoria geral, com as gerações de direitos fundamentais, gerações ou dimensões, características de direitos fundamentais, também é cobrado pela Consulplan. E direitos fundamentais em espécie, privacidade, inviolabilidade de domicílio, vida, ok? Direito de reunião, de associação, liberdade de expressão. E aí, um exemplo, e algo muito trivial em prova da Consulplan, inviolabilidade de domicílio. Ora, o domicílio merece proteção constitucional, ele é inviolável. Só que o próprio texto da Constituição, no artigo 5º, inciso 11, diz, olha, em caso de flagrante, desastre ou para prestar socorro, a pessoa pode adentrar o domicílio, sem caracterizar violação. Só que isso, amigos, pode acontecer durante o dia ou durante a noite. E a própria Constituição ainda diz, olha, por determinação judicial, o domicílio pode ser legalmente violado, só que apenas durante o dia. A Consulplan adora confundir isso, dizer que em caso de flagrante também só pode durante o dia, ou que em caso de ordem judicial pode durante o dia ou a noite. Tem que se ter em mente a literalidade do texto. Ordem judicial apenas durante o dia. Em caso de flagrante, desastre ou para prestar socorro, durante o dia ou a noite. Tudo bem? Direitos fundamentais, garantias fundamentais. Ok, amigos? A organização do Estado é muito cobrada pela Consulplan. Ok? Vejam, são dicas básicas para que você possa se preparar para a sua prova. O principal é compreender que a Consulplan preza por uma prova simples, literal, e você deve focar a preparação nesse estilo. Combinado? Um abraço, um bom estudo, um bom planejamento e lembre-se, inteligência emocional, controle das emoções vai contar tanto para a sua aprovação quanto o conhecimento teórico. Estamos com você, eu sou José Cláudio Viana e desejo a você uma boa prova na CBTU. Um abraço e até mais.